Bom dia, então, aos nossos confrades e confreiras participantes do grupo de estudos. Nós estamos nos ensaiando, eu pelo menos venho me ensaiando há bastante tempo para retomar um debate que nós tentamos fazer lá pelo mês de agosto do ano passado e que eu tenho uma certa preocupação assim, em trazer essa discussão para nossa reunião, porque ela exige um grau de ordenação daquele debate que a gente vem fazendo até aqui sobre as relações entre universo e razão na constituição do sistema que nós utilizamos para pensar sobre nós e sobre o universo. E se isso não estiver bem em ordem, trazer a discussão sobre linguagem é instituir o caos na nossa reunião, como já aconteceu na reunião do mês de agosto e setembro, eu creio, do ano passado. Então eu estou me propondo a fazer uma outra abordagem, um pouco diferente do que nós vínhamos fazendo até aqui, para ver se é possível, então, tratar de linguagem sem sair do tema que nós estamos examinando. E aí, voltando, então, a essa reflexão, eu me dei por conta que quando falamos de linguagem, nós podemos falar de uma linguagem de ordenação e de uma linguagem de imputação. Por que é necessário distinguir a linguagem de ordenação da linguagem de imputação? Porque a linguagem de ordenação é uma linguagem que vai tratar com o ambiente relativo às certezas do sistema de inteligência. Toda vez que nós utilizamos uma linguagem matemática, uma linguagem da geometria, esta linguagem, se nós formos verificar o objeto com o qual ela trata, nós vamos constatar que esta linguagem é destituída de sentido. Nós não sentimos absolutamente nada quando pensamos matematicamente ou com questões da geometria. Por quê? Porque é uma linguagem que ela é sintética, ela é tratada unicamente no âmbito das relações racionais e que servem para pôr em ordem depois todos os outros âmbitos de uso da linguagem. Depois nós vamos encontrar também uma linguagem de imputação. Esta linguagem, quando eu falo em imputação, é quando a linguagem atribui algo, né? Ela faz referência a algo que nós vamos encontrar, então, tanto no âmbito das nossas sínteses, ou seja, do sistema de ideias que foram produzidas pelo universo fenomênico, como ela vai encontrar nesse percurso lógico um caminho até o âmbito das impressões. Ou seja, a linguagem de ordenação empírica, então, ela é uma linguagem que, se você for buscar o percurso de produção dessa linguagem, você, num determinado momento, você encontra lá no outro âmbito do sistema de inteligência humano uma conexão com o universo fenomênico. E nós vamos encontrar também, e então essa linguagem de imputação empírica é a linguagem que vai tratar das verdades dos indivíduos. Toda vez que o indivíduo, então, fazendo uso desta linguagem e buscando, então, o percurso de produção racional e depois sensitiva, e depois no universo, do percurso que essa linguagem produz, então ele vai encontrar nesta conexão algo que tem a ver com as suas verdades. E depois nós temos ainda a linguagem de imputação que é puramente racional. Nós chamaríamos então linguagem de imputação racional, que vai tratar das crenças dos indivíduos. Ou seja, esta linguagem de imputação racional, ela se produz unicamente dentro do âmbito da racionalidade. O indivíduo, então, produz um sistema de inteligência, esse sistema de inteligência, então, ordena um âmbito de certezas, ordena um âmbito de verdades e depois ele produz, por meio da linguagem, um âmbito que é puramente racional. Ele faz uso, então, desses dados para produzir, por meio da linguagem, um sistema de inteligência. Dividir, então, a linguagem em uma linguagem de ordenação e uma linguagem de imputação, e depois a linguagem de imputação em uma linguagem empírica e racional, ela continua, então, fazendo uso das mesmas discussões que nós estamos fazendo aqui no nosso grupo de estudos a respeito do sistema de racionalidade do ser humano, dos indivíduos.
E não custa relembrar que o sistema racional, então, se nós fôssemos tratar dessa distinção que é preciso fazer entre o conhecimento e a ciência, nós vamos perceber, então, que nós temos no âmbito do sistema de inteligência uma parcela que se comunica com o universo fenomênico por meio das sensações, que põe em ordem as sensações produzidas pelo universo fenomênico, e estas sensações são produzidas por meio das sensações. Então, toda vez que tratarmos desse âmbito do sistema de inteligência, nós estamos tratando de um âmbito empírico que ele resulta em sínteses de inteligência, que são memórias, mas que essas memórias, então, elas estão conectadas diretamente com os dados oriundos do universo fenomênico, que são trazidos, então, ao sistema de inteligência por meio das sensações. Então, o conhecimento, ele tem a obrigação, e o filósofo que trata de dados que diz respeito ao conhecimento humano, tem a obrigação, então, de identificar os dados buscados deste universo e de que modo esses dados, então, chegaram até esse sistema de inteligência ao ponto de produzir sínteses que constituem, nesse sistema, o âmbito das verdades dos indivíduos. Todavia, nós também vimos, quando esse processo ocorre, como estas sínteses são produzidas e são resultantes, então, das impressões que o universo fenomênico produz neste organismo, por meio, então, desse sistema natural de inteligência, nós vamos perceber, então, que constituindo esse acervo de memórias, os indivíduos, então, adquirem, num determinado momento do desenvolvimento do seu sistema racional, eles adquirem autonomia para não estarem mais sujeitos a permanentemente voltarem a fazer a verificação no universo da natureza, mas adquirem autonomia para tratar a partir destas memórias e agora produzir novas memórias que podem concordar ou não com esse universo. O grau de concordância com esse universo, então, é aquilo que nós chamamos de ciências da natureza. Mas é um sistema de racionalidade que ele tem uma parcela considerável assentada, então, em dados que são buscadas diretamente por estas relações, e outro que são expectativas que o sistema racional produz, porque ele, como dizia David Hume, né, ele se habitua pela repetição, né, de causa e consequência, ele se acostuma e o sistema racional passa então a tratar como uma consequência natural e necessária essa consequência. Embora se saiba que, dependendo da existência de determinados fatores que nem sempre nós temos claros e ainda não temos totalmente claro como se dão esses processos do universo que produzem os dados que são utilizados pelos indivíduos para constituírem um sistema racional, embora não se tenha certeza absoluta que essas relações de causa e consequência se repetirão sempre, a ciência da natureza passa a tratar isso como certo e produz, então, um sistema de inteligência que vai permitir o desenvolvimento tecnológico, vai permitir que se avance, então, no âmbito da constituição de instrumentos, equipamentos e meios que depois o ser humano utiliza para o seu conforto e para o atendimento das suas necessidades, mas essa parte da ciência da natureza, ela faz uso de uma linguagem de imputação que ela é racional. E essa racionalidade, então, ela depende de verificações, mas serve para a produção, para a ação humana e, portanto, ela constitui um sistema de inteligência a ser utilizado pelas ciências da natureza. Vocês percebam, então, a importância disso, porque na linguagem de ordenação nós não temos absolutamente razão alguma para entrarmos em debates aqui, porque está mais do que provado que ela é produzida do mesmo modo. E me chamou muita atenção nesta semana, depois se vocês quiserem eu até posso compartilhar com vocês um vídeo que foi produzido, agora semana passada se comemorou o dia do Pi, o Pi radiano, né? Pi da matemática. E aí dois matemáticos produziram um vídeo que eu acabei assistindo junto com o Lucas, o meu filho, que é apaixonado por matemática, aliás, um grande matemático já, jovem grande matemático. Ele estava me mostrando que quando Newton conseguiu
por meio de uma descoberta fantástica no âmbito da matemática, dos cálculos integrais e diferenciais, conseguiu descobrir um método. Ele produziu um avanço no âmbito da matemática extraordinário que fez com que um cálculo que um filósofo, inclusive, escreveu na sua lápide, né, quando ele morreu, que ele levou 20 anos para chegar a um determinado número, porque o pi radiano é um número irracional, ele é irracional porque ele não é um número inteiro, você jamais consegue encontrar o número final do pi. Então esse matemático levou 20 anos fazendo um cálculo e foi um feito tão extraordinário que está gravado na lápide dele, que com a descoberta de Newton, esse cálculo passou a ser feito em poucos dias. E aí então, utilizando o método que esse matemático estava falando sobre isso, ele disse assim, que verificando os métodos utilizados em diferentes culturas, entre os indianos, entre os árabes, entre os romanos, você observava na linguagem utilizada para descrever o método pelo qual se chegava ao cálculo do pi, mesmo não conhecendo a linguagem, se percebia claramente que o método racional era absolutamente o mesmo. Então, embora utilizando diferentes linguagens para tratar do mesmo tema, todos eles utilizavam a linguagem do mesmo modo para ordenar o pi e a forma de encontrar o resultado do pi do mesmo modo. Então, isso me chamou a atenção. Eu disse, olha, por que as linguagens hindus, árabes e latinas convergem para o mesmo modo de ordenação? Porque é uma linguagem de ordenação, elas tratam de uma certeza e todas elas vão ser utilizadas do mesmo modo quando forem tratados das questões que dizem respeito, então, à matemática e à geometria. Então, a linguagem de ordenação aqui entre nós, ela não tem dificuldade, nós não temos dificuldade nenhuma para admitir, então, que ela se procede do mesmo modo. É uma linguagem puramente racional que estabelece, então, relações de ordenação entre quantidade, ordem e espaço. O problema é que quando nós tratamos na linguagem de imputação, e aqui eu vou trazer, então, o grande debate que nós precisamos fazer aqui no nosso grupo de estudos. A linguagem de imputação, ela precisa encontrar um ponto de partida. Eu lendo esta semana um trabalho de Eros Roberto Grau, que fala, um texto muito interessante na área do direito, João, sabe, para quem tiver interesse, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal e ele escreveu um livro, Por que eu tenho medo dos juízes? E aí, ao tratar da questão de por que ele tinha medo dos juízes, ele vai falar de um problema gravíssimo que o direito enfrenta hoje, que é a introdução da principiologia na constituição do suporte fático de uma proposição jurídica. Mas ele vai trazer, então, numa parte do seu livro, uma abordagem sobre linguagem. E aí, lendo o que ele escreveu, imediatamente me dei por conta, assim, que, embora muito culto e inteligente, o Eros Roberto Grau, ele partia de um pressuposto absolutamente equivocado, que a abordagem que ele faz sobre a linguagem não o levaria a lugar nenhum, a nenhum porto seguro. Ele diz o seguinte, que as expressões linguísticas se comunicam com as coisas. Olha, mas as coisas são irracionais. As impressões linguísticas se comunicam com os seres humanos. E quem dá o conteúdo semântico para a linguagem, ou quem dá o sentido para a linguagem, é o indivíduo. Portanto, nós precisamos encontrar critérios de depuração desse sistema para que a linguagem tenha um mínimo de racionalidade que possa ser compartilhado nos debates que os indivíduos estabelecem. Então, se a linguagem não se relaciona com as coisas, mas com o âmbito das sensações, da razão, e, portanto, no âmbito do sistema de inteligência, nós vamos encontrar onde as relações linguísticas ancoradas nesse sistema de imputação? Nas sínteses produzidas pelo universo fenomênico por meio das impressões. Então, a linguagem ela se relaciona com uma síntese. Esta síntese é consequência dos sentidos. Então, qual é o grande problema? E aí os linguistas, filósofos da linguagem, né, quando vão tratar desse tema, eles dizem o seguinte, olha, o ser humano jamais vai conseguir resolver os problemas da linguagem. Por exemplo, o conceito de calvo. Quem você considera calvo? É o cara que tem apenas um fio de cabelo ou ele tendo uma quantidade de fios de cabelo na cabeça, ele continuará sendo calvo? O problema é que não é o problema da linguagem e o indivíduo. Bom, aí você não vai, se você pegar a linguagem e relacioná-la aos indivíduos, o nível de calvície é tão variado entre os seres humanos que você não vai encontrar nos indivíduos um calvo fundamental, ou um modelo de calvície que você possa utilizar no âmbito dos sentidos humanos para atribuir esse indivíduo, então,
o conceito de indivíduo calvo. Então, esse tema é óbvio que ele é complexo, eu não sei se eu estou conseguindo expor com a devida clareza que esse tema precisa, mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que na linguagem de imputação, esta imputação não se dá para o mundo da natureza. Não é o indivíduo calvo que vai ser usado como referência da calvície, mas o sentido produzido no âmbito das sínteses humanas que atribuem ao conceito, à expressão linguística calvo, um determinado conteúdo. Então a calvície vai depender sempre de um indivíduo que qualifique, que impute alguém no mundo da natureza a condição de calvo, para buscar nas expressões linguísticas, então, uma síntese de inteligência da ideia de calvície, para então utilizar depois no âmbito da linguagem. Então o calvo não está no mundo, mas no indivíduo. É por isso que você não vai jamais conseguir atribuir a um encontrar no âmbito da natureza um grau, né, de definição para esse conceito, porque ela não é da natureza, mas do indivíduo. Então vai estar sempre subordinada à qualificação e à imputação que o indivíduo faz por meio da linguagem. É claro que outros objetos eles já não encontram esse grau de dificuldade e aparentemente então criam esta confusão que todos nós produzimos para tratar desse assunto. Por exemplo, né, Sol. Ninguém tem dúvida alguma, né, do que nós utilizamos quando tratamos da palavra Sol e qual a imputação que ela faz, porque nós temos apenas um Sol. Não precisa que os indivíduos então agora saiam qualificando sóis para dizer de qual Sol que nós estamos tratando. Então vocês percebam que a linguagem de imputação empírica, ela se volta então para o âmbito das sensações humanas e não para o âmbito da natureza. Então era isso que eu tinha assim para trazer, né? Eu poderia dizer também que o âmbito da linguagem de ordenação poderia ser o que os linguistas tratam do âmbito sintático, né? Embora a sintática ela se volte para a própria linguagem, das relações entre a própria linguagem, mas ela estaria de modo muito semelhante, então, ao que se trata no âmbito da sintática, né? E o âmbito da linguagem de imputação, então, seria o âmbito da linguagem semântica, que é ou o âmbito semântico da linguagem, é quando você então vai investigar os sentidos que esta linguagem, né, tenta trazer então para o debate na comunicação humana. Então, era isso, assim, de forma bem simples. Eu espero que, na medida em que eu vou falando sobre este assunto, eu consiga desenvolver essas ideias um pouco mais em ordem, com clareza, mas eu acredito não ter entrado em contradição nem com o tema da linguagem, nem com o tema que nós tratamos até aqui, que é da maior relevância. Então é isso, pessoal. Fique à vontade para desligar os microfones aí e vamos discutir, debater. Mestre Sávio. Parabéns, parabéns. Eu só fechei a imagem porque eu corri buscar mas com o telefone à mão, buscar um cabo de energia porque estava terminando a bateria do celular. Aí para não mostrar a desordem do cafofo, eu fechei a imagem, entendeu? Porque senão um filósofo desorganizado acaba comigo, né? Entendeu? Aí você fecha a imagem, mas gostei da tua exposição, tá? Se eu tivesse que tecer comentários, eu tô na leitura daquele teu texto que tu me entregou e tu disse, não, eu sempre prometo fazer comentários, mas ele me remete para um outro ponto, e você vai receber com todos os meus comentários. Quer dizer, eu não abandonei. Comunicar também começou o nosso semestre, então, pá, tô alegre, no sentido de que estou dentro de casa com essa pandemia, com essa situação difícil, mas que retomamos o contato com as turmas de estudantes, né, da nossa instituição. E isso me deixa sempre mais leve, porque daí eu tenho um diálogo, né. Eu vou tentar fazer uma fala breve e rápida, 5 minutos. Já falei 3, só 2. Não é uma postura de cético, mas é uma postura de suspeita. E talvez a suspeita seja a ferramenta do cético, né. Mas quando você reafirma
reafirma não, quando se expõe essas questões que colocasse, em sintonia com o que vem sendo tratado, eu faço só uma ressalva. Nós sempre nos preocupamos em, quer com linguagem, quer com conhecimento, quer com edificações matemáticas, nós sempre estamos preocupados com a ordenação via racionalidade. A impressão que eu tenho é que existem experiências que estão além da capacidade racional. E estas experiências, de algum modo, a filosofia, a matemática, as ciências exatas, a história, a catalogação, de certo modo, despreza no âmbito generalizado. São poucos aqueles que se dedicam a isso. E isso adentra o campo da medicina, da neurologia, da psicologia, muito, né? Do xamanismo, do místico. Bom, estas esferas eu acho que nós detemos pouca informação. E todas as vezes que nós tentamos transfigurar essas experiências que ultrapassam a capacidade racional organizativa, ordenadora, nós não temos o elemento para colocar ele em exteriorizá-lo. Então, o que eu gostaria de dizer com isso? Que, de certo modo, nós continuamos presos a um instrumento. Então, se tu queres tirar o produto desse instrumento, né? Consciência de realidade, por exemplo, o que nós definiríamos com isso, né? Então, esse instrumento, de algum modo, nos prende a uma determinada abordagem específica. E esta abordagem específica, transfigurada em linguagem de ordenação, não de imputação, de ordenação, ela ainda, sofrendo as impressões, transformando a memória, ela ainda está muito aquém de tudo aquilo que nós, de fato, experimentamos, ou nos impressionamos, ou percebemos. E esta não capacidade de exteriorizar, ou de atingir essa camada, pode ser até um misticismo que eu esteja falando, ou um xamanismo, quer que seja, inclusive que aquela tua foto me inspirou, digo, isso aqui é uma experiência. Mas esta ínfima parte significa dizer que a nossa linguagem ordenativa, ela é um filtro. Quando nós colocamos a ordenação, nós colocamos, exteriorizamos, no caso, né? Talvez, quanto? 1%, 2% de tudo aquilo que nós conseguimos absorver. Mas ainda não atingimos uma maneira de fazer com que isso se transfigure. Essa é a minha suspeita. Tu entendes? E era isso que eu queria colocar. Obrigado. Perfeito. Muito bom, sabe? Meu amigo João. João, filósofo e um grande conhecedor das ciências da natureza. O João traz experiências fantásticas aí para o debate. Que dizes, meu amigo? Paulo, bom dia a todos. Eu não tinha assim feito esse pensamento, esse raciocínio sobre a linguagem ordenativa e essa imputativa, né? De fato, a tendência é querer colocar em ordem as coisas dentro do que a gente percebe pelas sensações, né? Pelo que a gente capta da natureza. E depois a gente cria outras linguagens que tentam impor outras situações às pessoas, né, que a gente convive, né? Então, seria essa linguagem de imputação, de, sei lá, transformando aquilo que era uma simples organização, uma ordenação, numa coisa mais impositiva, né? Por isso imputação. Mas achei interessante a colocação do Sábio, no sentido de que a gente está engatinhando. Eu até fiquei pensando, será que o ser humano, dentro da história da natureza, ele é algo diferente e novo porque realiza porque exerce essa inteligência, ou nós somos algo velho e que os outros animais já ultrapassaram essa etapa? Estou fazendo assim, um raciocínio meio
meio louco, meio às avessas, né? Porque os demais seres vivos não ordenam a linguagem, ou não usam a linguagem para ordenar nada, simplesmente vivem e também não imputam uns aos outros nada, né? E vivem em harmonia, né? E nós que fizemos isso, vivemos, pelo menos se detecta isso, né? Em completa desarmonia, né? Com a natureza. E esses dias eu vi um físico, um matemático, falando que a felicidade é exatamente um momento de harmonia com a natureza. O momento que tu consegue viver em harmonia com a natureza, tu se sente feliz. A natureza vive sem linguagem, em tese, né? Não sei se há linguagem entre os outros animais, pelo menos não da forma como nós conhecemos ou como nós diagnosticamos, né? Mas será que eles estão num processo mais evoluído e nós menos, ou nós estamos num processo mais evoluído e eles menos? Isso uma dúvida que eu tenho também. Fazendo assim uma abordagem meio louca, né, do desenvolvimento das espécies. Diversas e muito mais espécies já foram extintas na natureza do que existem hoje, né? Então nós tivemos já um passado de outras espécies muito em maior quantidade do que temos hoje atualmente residindo aqui nesse planeta, né? E também sentiram sensações, também fizeram síntese, não sei se ordenaram a linguagem ou se imputaram a linguagem a alguém. Tudo isso são dúvidas que se colocam, né? Ou seja, a gente conhece uma parte da história só, né, Paulo? Da história que está escrita, ou que está lembrada, ou que está documentada, né? A gente não participou desse outro momento histórico, né, anterior ao do ser humano, né? A gente vive num momento atual. Então, sempre há essa dúvida também sobre o que houve, né, o que aconteceu, que tipo de inteligência havia, né, num passado distante, sei lá, remoto, em função até do tempo que já existe a Terra, né, os 4,5 bilhões de anos, né, e que o ser humano não está aqui presente há mais do que um milhão de anos com raciocínio lógico, né? Então teria que fazer, sei lá, é difícil fazer esse tipo de conclusão, chegar a alguma conclusão acerca disso. Mas é importante pensar nisso também, né? Acho eu. Ótimo, eu acho que a questão trazida pelo Sávio, concordo, número, grau e gênero. Aliás, eu e o Sávio, talvez as discordâncias que nós temos, ela tem outro enfoque, aí é um debate que a gente vem travando paralelamente. Mas estamos cada vez mais próximos um do outro, assim, especialmente nessa questão que diz respeito ao papel da academia, né? Fora isso, eu concordo integralmente, assim, com as nossas discussões. O problema é que o sistema de inteligência que nós racionalizamos, ele é absolutamente inferior ao sistema de inteligência que existe em nós. E não precisa fazer uma argumentação muito sofisticada para comprovar isso. Basta eu dizer que ontem, mexendo na minha horta, eu cortei a minha mão e eu não precisei pensar sobre o assunto e muito menos dar qualquer instrução para o meu corpo para que imediatamente ele colocasse um exército em funcionamento ali para recuperar o ferimento, estancar o sangue e me curar imediatamente. Isso faz parte do sistema de inteligência. Eu apenas não consigo racionalizar essa parte do sistema, no entanto ele existe. Então a parcela que nós utilizamos racionalmente, ela é absolutamente insignificante se for tentar falar do sistema de inteligência. Então é isso. Sábio, é isso aí, não há dúvida alguma. E aí eu acho que quando nós falamos do xamanismo, pelo menos eu me encontro muito próximo hoje, eu tenho descoberto nele uma ancestralidade que está presente em mim, em todos nós, que a racionalidade acabou ofuscando, destruindo ou praticamente impedindo que ela aflorasse, né? E eu acho que vale a pena essa experiência, embora seja extremamente difícil. Tanto que quando eu perguntei a primeira vez, há 20 anos atrás, para o Cacique Floriano, o que eu precisava para
me tornar um Guarani? Foi essa a pergunta que eu fiz a ele. Ele me olhou com uma certa perplexidade e me disse: muito tempo. E realmente, 20 anos se passaram e hoje, só hoje eu tenho condições de entender o que ele me disse naquela época. Já é uma grande coisa para mim. Só entender a expressão que ele utilizou. Então, eu acho que vale a pena fazer essa busca aí na nossa ancestralidade. Ela está presente, depende de cada um de nós. Com relação a essa questão que o João traz aí também, perfeitamente, João. Só que eu acho que quando nós falamos da linguagem dos seres humanos, ela não é muito diferente da linguagem utilizada pelos demais animais. Os pássaros cantam, né? Para atrair a fêmea e para reprodução. Determinados tipos de cantos eles servem de alerta ao perigo. Isso vale para os animais, os cães especialmente fazem muito bem uso disso, né? E então o problema, a questão toda, e aí sim é o que faz o homem sair desse mundo da natureza animal e se introduzir então a outro âmbito da natureza, que é dos seres racionais, é que os animais eles usam a linguagem é, de, um, de um modo completamente diferente, porque eles, embora façam uso e tenham memória de uma linguagem e as aplicações da linguagem, eles não conseguem produzir um sistema de racionalidade que use essa linguagem como modelo de ordenação do universo para produzir uma nova ordenação por meio da linguagem. Então, eu sempre digo assim, o ser humano se diferencia dos demais animais da natureza por ser o único animal que crê. Por exemplo, então, a linguagem de imputação racional não existe nos animais. Agora, a linguagem de imputação empírica existe. Tanto que um animal, quando ouve o som de um outro animal, ele reconhece a mensagem e ou vai para a ação sexual, ou ele vai, então, foge, em fuga, porque recebeu um alerta de perigo, né? Então, a linguagem de imputação empírica existe entre eles. Tanto que eles reconhecem e agem a partir dessa linguagem. O Sim, que mas só... eles estando perto dessa ancestralidade muito mais do que nós, e considerando que essa inteligência da ancestralidade é melhor e mais e maior do que a outra, eles estando ligados diretamente a essa ancestralidade, eles vivem melhor. Eles, inclusive, não precisam fazer tratamento psicológico, Claro. eles não precisam, eles não têm, fora os dois motivadores deles, que é a sexualidade e a preservação da espécie, que está ligado ambas uma na outra, e eles trabalham somente quase isso, eles conseguem viver mais harmonicamente, embora sem uma linguagem de imputação. A linguagem de imputação Não, seria um problema ou seria uma não, solução? João, a linguagem de imputação é herdada. Uma parte dela é herdada. O passarinho nasce sabendo como ele deve cantar para atrair a fêmea e nasce sabendo como ele deve cantar quando ele tem que alertar de um perigo. O cão da mesma forma. Aliás, no âmbito dos cães está havendo uma transformação. Eu não sou nenhum, não é nenhuma maluquice minha se num determinado momento do processo evolutivo os cães começarem a falar conosco. E tem cães criados em apartamentos, em casas, que a depender da quantidade, o comportamento de cães, a minha filha Renata tem um cão, a Cibele tem outro, a filha dela também tem, eles já praticamente conseguem estabelecer comunicações linguísticas com os seres humanos. Então isso é uma transformação. Agora, a linguagem de imputação empírica que eles utilizam até então, ela é herdada. Ele não faz um curso de canto passarinho depois que nasce. Nem Sim. para cantar, nem para produzir um ninho. Olha o João de Barro. Então, vocês percebam, a linguagem de imputação racional, sim, ela depende da educação, da formação, porque ela depende da cultura. E aí as culturas vão introduzir diferentes modos de imputação racional. É por isso que nós temos uma cultura entre os chineses, outra entre os japoneses, entre os europeus, entre os... Tem um trabalho, Paulo, eu acho que foi no History Channel, sobre a evolução da espécie humana, em que eles chegam à conclusão que o Homo sapiens e o outro Homo, eu não sei se não é Neandertal, eu acho que é o Neandertal, eles chegaram a conviver simultaneamente no mesmo período na Inglaterra, na região da Inglaterra,
Só que a linguagem, e aí eu agora estou fechando com a tua explicação, a linguagem de imputação que já existia no Homo sapiens e que não existia no, pelo menos a transferência da linguagem, a fala que facilita. Ancestralidade. Os dois tinham ancestralidade idêntica, mas o Homo sapiens, por uma característica física da base do cérebro, que produzia um som, sei lá, e essa linguagem de imputação fez com que ele passasse informações para os seus descendentes que facilitavam a caça e a extinção da outra espécie. Então, o Homo sapiens foi o causador da extinção do outro Homo, que não tinha, Neandertal. que o Neandertal, que não tinha linguagem de imputação nesse teu raciocínio aí, em tese seria isso, porque como ele não conseguia transmitir as suas ancestralidades e suas experiências após a ancestralidade, ele sofria os ataques ordenados, organizados do Homo sapiens, que passava de pai para filho informações importantes para a extinção e a caça da outra espécie humana. Não seria o mesmo tipo de ordenação que as matilhas de cães têm, né? Porque tem determinados animais que já desenvolveram um grau de ordenação desse sistema. Eles conseguem agir em conjunto, né? E promover ataques em conjunto, na caça. Mas eu acho que a linguagem de imputação, uma parcela dessa linguagem de imputação no reino animal, a empírica, pelo menos no reino animal, ela é herdada. Nós não herdamos mais uma linguagem, mas temos o choro, né? O choro é uma linguagem da criança, ela nasce sabendo chorar. E a função do choro é um modo linguístico de comunicação que provavelmente, aliás, que é herdado da ancestralidade da criança. Porque se ela não chorasse, os apelos das necessidades que ela precisa ter atendidos não seriam atendidos pelos seus pais, né? Então, essa linguagem, uma parcela entre os seres racionais humanos, obviamente, ela é muito restrita, né? Mas ela também existe. Então, eu não sei até que ponto é possível identificar no exame do sistema de inteligência, mas talvez o exame do DNA já tenha permitido encontrar nessas cadeias do DNA do ser humano informações preciosíssimas, e eu acho que a depender agora dos estudos e dos avanços desse âmbito aqui, nós vamos poder inclusive buscar informações do nosso passado, desde as nossas origens, a partir dela, porque essas informações estão presentes nesses dados que o organismo recebe quando ele se constitui, se desenvolve e nasce, né? Então eu acho esse assunto, se nós conseguirmos manter restrito do modo que nós estamos conseguindo hoje, e para mim está sendo absolutamente uma realização pessoal, porque as outras vezes que nós tentamos tratar de linguagem, nós enveredamos para um âmbito que acabou impedindo que a gente conseguisse levar esse debate adiante, mas eu acho que ela é. E aí eu acho que eu posso trazer para vocês aqui uma outra questão que eu também estava pensando aqui. Vocês já se deram por conta de o modo de ordenação dos sistemas de inteligência artificial que a informática está produzindo, e embora o cientista não tenha se dado por conta ou explicado desse modo, é um sistema de inteligência que é praticamente o mesmo sistema de inteligência que os seres humanos utilizam. Quando você verifica, por exemplo, o que é um algoritmo de inteligência de um computador? Um algoritmo de inteligência de um computador é uma sequência de dados ordenados de modo a permitir que o sistema de inteligência artificial possa agora buscar informações do mundo da natureza, e aí as câmeras fazem isso, leituras de infravermelho, de ultravioleta, aliás, muito mais eficientes do que nós, porque nós não conseguimos interpretar dados infravermelhos e ultravioletas, que o sistema de inteligência artificial consegue. Tomam decisões, né? E ele consegue identificar, ó, esse é um homem, esse é um gato, isto é uma árvore, isto é uma casa, isto é uma rua. Os automóveis autônomos, eles usam algoritmos. Esse tem a temperatura tal, tá com Covid, esse não tem temperatura, não tá. Infravermelho, leitura de infravermelho. Você lê o calor do corpo humano. Então vocês vão perceber que os algoritmos de inteligência, eles imitam a síntese de inteligência que o organismo produz para produzir a racionalidade. E eles tratam com os dados do mundo da natureza da mesma forma. A câmera, ela é impressa pela luz.
a câmera do computador utilizada para o sistema de inteligência. Como a retina faz no Como a celular. retina faz. Ela faz a leitura do calor pela câmera. Ela consegue ouvir ambientes. Eu estava brincando agora com um Google Home que o Lucas fez. E comecei a brincar com ele num determinado momento ali. Ok, Google, né? Acende a luz tal. Ok, Google. Aí fiz uma brincadeira. Olha, ok, Google. Né? E aí ele interpretou a minha comunicação e disse, não, eu sou especialista em linguagem apenas. Eu só obedeço a comunicações de linguagem. Então, até a brincadeira, o sistema já está programado para interpretar e responder de forma racional. Eu tanto que fiquei, bom, não converso mais perto desse equipamento aqui. Ele já dialoga num nível de imputação racional que ele consegue, inclusive, interpretar dados agora que não estão mais necessariamente vinculados a essas informações que ele precisa receber por meio de câmeras ou de informações por meio de luz. Então, vocês percebam que os algoritmos de inteligência artificial, embora eles se organizem de modo completamente diferente do organismo humano, que é muito mais sofisticado, muito mais poderoso, mas eles usam exatamente aquilo que nós estamos tratando aqui. Tem o universo fenomênico, a impressão fenomênica, a síntese de inteligência, a ordenação da síntese de inteligência, a imputação e a tomada de decisão. Pois É é, assim que o ser humano faz. Esses equipamentos estão conseguindo captar impressões muito mais certas, exatas do que alguns de nós, né? É por ali, né, João? Ele capta a imagem, ele capta o som, ele capta. Hoje ainda não capta o tato, né? Se tu tocar na tela, ele capta o tato. Ou seja, o ser humano está transferindo para a máquina algumas sensações que só ele tinha, né? Ou só os animais tinham, ou só os seres vivos tinham, de forma geral. E agora isso está sendo transferido para esse equipamento, né? Que consegue filtrar muito mais intensamente essas sensações. E a partir das sensações ele desenvolve um raciocínio ordenado, né? E emite uma linguagem de ordenação, né? Na verdade, a linguagem de imputação empírica, o sistema de inteligência artificial ele consegue buscar dados por meio de câmeras e sensores de ruído, né? Ruídos. Então, os sensores de ruídos e os sensores visuais fornecem uma quantidade de dados para o sistema, ou seja, se fôssemos tratar sob o ponto de vista do sistema de inteligência do ser humano, ele imprime dados, então, do organismo, né? Ele acumula dados do mesmo modo que o organismo imprime dados, e depois ele, com estas informações, ele produz o quê? Ele produz dados que são sínteses, que são memórias do computador, que depois são utilizados para produzir um dado de imputação racional, é quando o computador toma a decisão. Esse homem está correndo, esse homem é careca, esse homem usa óculos. Paulo, o jogo de xadrez, oferece risco. A quantidade de possibilidades que o equipamento de computação consegue fazer num jogo de xadrez é muito maior do que a velocidade do cérebro humano hoje, né? Ou seja, ele é alimentado de tantas impressões, que ele consegue ampliar. Eu diria assim que no futuro, se tu sentar na frente do computador e contar um problema teu, ele vai poder te dar uma consulta psicológica, ele vai Já poder faz isso hoje. Perfeitamente faz hoje. Eu lembro quando eu comecei a estudar geologia que nós tínhamos que descrever as rochas através dos minerais que compõem a rocha e pela quantidade. Então a gente define a rocha pela quantidade de minerais e pelas espécies mineralógicas, né? Então é um granito, é um basalto, é um diopásio, sei lá, e aí o que acontecia? Eu disse assim, um dia eu disse, professora, nós vamos colocar esses dados no computador um dia, assim, uma foto da imagem do microscópio, da lâmina, e o computador vai dizer qual é a rocha que nós estamos trabalhando. Não, isso é impossível. Eu lembro como se fosse hoje isso, lá em 1985, 84, que eu tinha um TK-2000, não sei se tu lembra do TK-2000, que a gente tinha que fazer o programa, gravar numa fita cassete para depois reproduzir. Em BASIC. No BASIC, exatamente. O Paulo chegou a conhecer essa linguagem, conhece até hoje. E aí, o que acontece? Quando eu falei isso para ela, ela disse, não, isso será impossível. E hoje, com certeza, falei esses dias com o Pedrinho, que é biomédico, ele disse assim, não, a gente pega uma lâmina do sangue, joga no microscópio e o computador capta a imagem, sente a impressão da imagem, né?
e já faz o diagnóstico de quantidade de células brancas, de massas, de leucócitos, então ele dá pelo computador. Depois a gente só confere, a gente dá ainda uma conferida, mas ele é mais exato do que o olho humano, porque ele consegue receber essas impressões muito mais exatas do que nós. E ele está preparado para isso. Uma linguagem de imputação racional. Dentro da máquina. Ele faz uso de um sistema empírico, produz uma linguagem de imputação racional e te dá um diagnóstico. Ele te diz, olha, o resultado é esse. Exatamente. Então, eu acho que essa discussão ela é muito interessante, muito interessante. Eu acho que se a gente conseguir manter esta coerência que a gente vem mantendo nas nossas discussões e tentar consegue evoluir. É uma transformação extraordinária, por quê? Porque tu tem condições agora de sair unicamente do sistema, do entendimento do sistema de inteligência racional humano, para agora se inserir nas aplicações que esse sistema de inteligência consegue fazer a partir desse conjunto de dados, então nas ações humanas. Fica fácil você distinguir ideologia, né? Como é que eu vou tratar? Porque, na verdade, quando falamos de racionalidade, é impossível falar em racionalidade sem falar em ideologia. Toda racionalidade é um sistema ideológico. Toda racionalidade. O problema é que nesta racionalidade, nesse sistema ideológico, você tem condições agora de distinguir um âmbito desse sistema que você vai tratar, então, do que o homem pensa sobre si. Ele produz, então, um sistema moral nesse sistema ideológico. Daquilo que ele conseguiu pôr em ordem e trata a respeito do mundo da natureza, então ele vai produzindo um sistema que nós vamos denominar de ciência, né, desse âmbito. E agora, neste sistema ideológico, então, você tem condições agora de separar ele agora para verificar as ações humanas e os sentidos humanos, em que você vai tratar, então, da ética. Porque a ética não é nada mais, nada menos do que concretamente aquilo que os indivíduos fazem e agem no curso da sua existência. Em grupos. Então, a moral são as ideias que você usa para justificar. Portanto, porque há uma confusão, e o Sábio há de concordar comigo, né, atua muito nesse mundo acadêmico, é impressionante quando você vai fazer qualquer leitura, tanto que eu não consigo levar meus estudos muito adiante nessas obras clássicas da filosofia, porque, primeiro, se trata de verdades e certezas como se fossem sinônimos um do outro. E se trata de ética e de moral também, como se um e o outro fossem idênticos, quando na verdade eles são totalmente distintos. O professor Luiz César Passol, que é um doutor, pós-doutor aqui da Univale, ele tem um livro sobre ética e moral, onde ele faz, e eu já li o livro, já assisti a palestra dele, que diz assim, ética é uma coisa, moral é outra coisa. Totalmente. Para os filósofos, há uma semelhança, porque eu já conversei com um filósofo aqui, um doutor também aqui da Univale, e ele me explicou de forma diferente. Mas o que o Luiz Passol diz, que é um casado, inclusive, com uma juíza aqui de Blumenau, e é um dos professores mais conceituados aqui da universidade. Ele diz assim, ética é uma conduta reta entre grupos de pessoas. Por exemplo, os deputados se defendem de forma corporativa e exercem, então, entre eles, uma ética. Agora, à luz das outras pessoas, o que eles fazem é imoral. Então, ética é uma coisa, moral é outra coisa. Moral é um conceito sei lá, um conceito de valor. E ética é um modus de conduta sem conceito de valor. É isso que ele coloca dentro do livro Ética e Moral do professor Luiz Passol. Né? Ele diz assim, então, por exemplo, os presidiários, eles agem eticamente entre eles, alguns grupos de presidiários. Só que, à luz da sociedade que está fora do presídio, os atos deles são imorais. Portanto, há uma diferença entre ética e moral. Passando a ideia que ele passa. Não chego a ponto de discutir isso no âmbito da filosofia, porque eu não conheço esse assunto. Quando fala em Sócrates, quando fala em Platão, sei lá, que fala em outra abordagem. E aí o sábio é mais experiente e mais conhecedor do que eu.